Olá, eu sou Claudete Niel de Castro, psicóloga e vice-presidente do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos responsável pelo estado de São Paulo. E eu estou aqui para falar para vocês desses tempos em que nós estamos vivendo hoje de distanciamento social. Eu quero falar de distanciamento social entre quatro paredes. A gente tem muita informação vindo de fora, nós sabemos o que acontece lá fora, mas eu convido vocês a prestarem atenção no que acontece aqui dentro, dentro das quatro paredes, dentro de nós. Eu queria recomendar para vocês a Bíblia Conselheira. A Bíblia Conselheira é uma produção que durou 14 anos, feita por 18 conselheiros, psicólogos, psiquiatras, teólogos, para aconselhamento, para ser usada por pastores e psicólogos no aconselhamento, mas também para uso pessoal e familiar, para você poder ter essa visão antropológica, psicológica, psicoteológica da palavra de Deus. Recomendo então a Bíblia Conselheira, uma edição da Sociedade Bíblica do Brasil, na linguagem revista e atualizada de Almeida, tá bem? Então eu queria começar falando de tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo muito especial. E eu trouxe aqui uma tradução direta do hebraico, uma tradução poética feita pelo Haroldo de Campos, uma tradução livre. E eu vou ler para vocês. Para tudo seu momento e tempo, para todo evento sob o céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de destruir. Tempo de pranto e tempo de riso. Tempo de ânsia e tempo de dança. Tempo de atirar pedras e tempo de retirar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar os braços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de reter e tempo de dissipar. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Para refletir sobre o tempo, eu fui buscar para vocês as informações mais científicas, né? E fui me aconselhar nos vídeos e textos do pastor Abner Morilha, psicólogo, mestre em ciências médicas, doutor em psiquiatria pela USP, um especialista em sofrimento, suicídio e luto. E também a professora psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, pós-doutora pela USP em sofrimento, suicídio e luto. Eles são especialistas e a USP e outras universidades também, mas a USP aqui de São Paulo, né, tem um departamento de estudos sobre sofrimento. Então, fui me aconselhar também na Bíblia Conselheira, tá? O tempo que nós vivemos é um tempo de incertezas. Nós vivemos a incerteza o tempo todo. Não sabemos o que vai ser depois de tudo isso, depois desta pandemia, porque é um tempo inédito para nós, para essa geração, e talvez, já ouvi dizer, para a história da humanidade, né? Pelo menos em tempos históricos registrados, parece que nunca houve algo tão terrível e devastador como o que nós estamos vivendo. Nós estamos, então, numa parada obrigatória. Fomos obrigados a parar as nossas vidas, né? Para garantir a nossa imunidade, a nossa humanidade. E quando se fala em imunidade, a gente pensa também em identidade. É muito importante pensar em humanidade como identidade. O que é imunidade? É a capacidade do organismo de reconhecer o que é seu e o que não é seu. Então, se entra um vírus aqui em mim, a minha capacidade de expulsá-lo ou não deixar que ele me prejudique, ela pode ser maior ou menor. Estamos falando de humanidade e do outro, do estranho que entra em nosso corpo, né? Do estranho que entra em nossas vidas.
Então, humanidade e identidade é a capacidade de discernir entre o meu e o outro. O homem é efêmero e a consciência dessa efemeridade traz desequilíbrio emocional. O homem é a única criatura que tem consciência da morte. Ele sabe da morte, ele pensa na morte e ele age em função dessa consciência. O ser humano sabe que vai morrer. A pergunta hoje em dia que muitos fazem, né? Eu acho que a maioria, eu faço, se eu vou acordar saudável, como eu vou estar de manhã? Meu primeiro pensamento de manhã, quando eu abro os olhos, é o que eu tenho que fazer. Sempre era assim, né? O que eu tenho para hoje? Mas hoje eu penso assim, o que eu tenho para hoje? E aí eu parto para perceber o meu corpo. Como é que eu tô? Eu tô bem, né? Aí eu me lembro que existe uma pandemia acontecendo e aí eu volto para o meu corpo e pergunto, como você está? Bom dia, né? Então, essa é uma crise sem precedentes. E a crise, essa palavra significa também desafio e oportunidade. Como desafio e oportunidade, ela gera medo, ela gera raiva. Nós não somos mais donos do nosso tempo e nosso espaço. Existe uma mudança no nosso status quo. Então, assim, antes nós estabelecíamos certezas, né? Hoje nós vivemos numa era de incertezas. E sabe para quê? Eu vejo assim, né? Vivemos uma era de incerteza, como diz a professora Karina, para saber que nós nunca tivemos certeza de nada. E nós vamos falar muito de ansiedade. Lembra lá do tempo do texto de Eclesiastes, diz assim: tempo de ânsia e tempo de dança. Nós não estamos no tempo de dança, nós estamos no tempo de ânsia, né? E essa ansiedade vem da percepção, da consciência de que eu não controlo mais as coisas. Na verdade, nenhum de nós nunca controlou nada. Nós não controlamos nada, nós esperamos que a gente saia dessa vivência sabendo que não há certeza de nada. A única certeza que o ser humano pode ter é a da morte, né? Então, essa mudança potencializada, esse sentimento, né, de medo, de raiva, de tristeza, está potencializado porque está atingindo o mundo inteiro. Nós não temos controle sobre nada, estamos impotentes e isso gera um sentimento de luto. Os especialistas dizem que nós vivemos luto, luto pelas perdas que já tivemos com esse distanciamento, emprego, renda, a presença dos queridos, das pessoas que nós amamos. Então, já vivemos um tempo de luto, um luto antecipatório. Fora as pessoas que realmente já estão perdendo os seus queridos, né? Perderam alguém da família com toda essa pandemia. Então, esse sentimento de que eu não controlo mais as coisas, de que eu estou perdendo, desencadeia em nós muitos sentimentos e muitas emoções. A perda do controle sobre quem eu sou, sobre a minha imunidade, sobre onde está o perigo e sobre a minha identidade. Ameaçado na minha humanidade e identidade, eu crio blindagens, desconfianças, eu fecho fronteiras emocionais, assim como os países estão se fechando e até as cidades, né? Principalmente as cidades turísticas, elas estão colocando barreiras na entrada da cidade, né, para evitar o contágio, para diminuir o contágio, né? Evitar é impossível, mas para diminuir o contágio. Então, nós também, como indivíduos, assim como as cidades, os países, a gente vai se fechando. Se nos é obrigatório um fechamento, a gente acaba se fechando demais, o medo cria uma barreira entre as pessoas, né? E às vezes eu não quero ouvir informações, eu não quero saber de ninguém, isso é uma coisa perigosa para o nosso emocional. E nós precisamos, nesse fechamento, né, que não deve ser extremo, a gente precisa se comunicar, principalmente a comunicação afetiva, o contato com quem a gente ama deve ser mantido. Graças a Deus temos toda essa tecnologia que
nos trouxe grandes prejuízos, né? A gente sabe, não vou entrar no mérito aqui agora, mas também a oportunidade de eu, de alguma forma, estar conectada afetivamente, né? Então, mas quando eu me fecho para o exterior, quando eu sou obrigada a ficar fechada, isso é, como eu falei, um desafio e uma oportunidade, oportunidade para examinar o seu interior. Então, eu proponho para vocês que reflitam sobre como reconhecer a raiva, o medo e todos esses sentimentos onde quer que eles estejam. Por quê? Porque quando a gente não reconhece nossos sentimentos, nossas raivas e não procura entendê-los, o corpo padece. Quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo cala. Então, isso vai ajudar na nossa saúde, vai ajudar na nossa imunidade, vai ajudar na nossa identidade. Quem eu sou? Você pode fazer grandes descobertas com esse distanciamento que nós somos obrigados a viver. O homem é um ser necessitado. Eu recomendo para vocês também um livro de antropologia do Antigo Testamento, de um teólogo e antropólogo Hans Walter Wolff, alemão, e é um livro muito precioso. E ele nos ensina lá que o homem é um ser necessitado, é um homem ansioso. Ele nos criou assim. Para sermos criativos, nós temos que ter essa busca, né? Essa necessidade, essa consciência da efemeridade. Então, o que, que eu vou fazer enquanto eu não morro? Que quem eu vou ser? Quem eu vou fazer até que eu morra? E a palavra, a melhor tradução para Deus soprou e fez do homem uma alma vivente, não seria bem a palavra alma, não, mas a palavra nefesh, que é a melhor tradução seria o ser, um ser, corpo, alma, espírito, né? E ansioso, necessitado. Então vamos ver qual é o lado bom e o lado negativo, né? Dessa ansiedade toda, porque a gente tem um tempo de ânsia e um tempo de dança. E agora nós estamos tendo um tempo de ânsia. Então, eu vou falar sobre os sinais físicos da ansiedade agora. Pode ser, e tem outros além dos que eu vou falar aqui, tá? Mas os mais comuns é uma palpitação, uma taquicardia, aperto no peito, que é da angústia, né? A ansiedade gera também uma sudorese, um suor intenso, tonturas, dor de cabeça, tremores, parestesias, uma hora eu tô com frio, outra hora eu tô com calor, falta de ar, e aí eu já acho que é a Covid, né? Não, é a minha ansiedade que está me causando falta de ar. Náuseas, dor abdominal, alteração do apetite, para mais ou para menos, fadiga ou perda de energia. Então, esses sintomas são sintomas muito comuns hoje em dia, né? E nós precisamos estar atentos a eles, porque eles estão sinalizando. Lembra quando a boca cala, o corpo fala. Eles estão sinalizando que você não está dando atenção para o que você está sentindo. Você está indo no piloto automático, então a mídia mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, o governo mandou ficar dentro de casa. Tá, mas e aí? E dentro de mim, o que está acontecendo? O meu corpo está me dizendo coisas, né? Eu não posso ficar alheio ao que está acontecendo fora, né? No mundo inteiro, e não posso ficar alheio ao que está acontecendo no meu mundo interno. Isso é muito importante. E agora vamos falar um pouquinho dos sinais psíquicos, né, que eu tenho: preocupação excessiva, antecipação negativa do futuro. Eu já estou de novo querendo controlar, querendo saber como é que vai ser quando tudo isso acabar, né? Eu não acho nem que vai acabar, ele vai acabando. As projeções são de que a gente vai conviver com esse vírus durante muito tempo, né? A ciência diz que ele vai estar por aí e tudo vai voltando aos poucos, né? A um outro modo, vai se adquirindo um outro modo de viver. Isso mexeu com o mundo inteiro. Um medo excessivo de algo ou alguém. Medo e raiva, né? Vocês
estão percebendo o que se criou no cenário político a partir de tudo isso, entre os países e dentro dos países, né? Então, países que não se entendem e grandes potências, principalmente, e aqui no nosso país o desentendimento político, né? Infelizmente, prejudicando ainda mais tudo isso que a gente está vivendo. Um remoer de pensamentos, né? Então você fica pensando as mesmas coisas o tempo todo o tempo, aquele pensamento te invade e você fica remoendo aquilo. Às vezes no dia a dia, e às vezes as coisas de como será, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois. E com isso você não vive o hoje. O hoje está difícil, está dolorido, mas ele tem que ser vivido com consciência, com atenção, né? A gente pode ter também uma diminuição da capacidade de concentração. A gente pode estar pesadelos, estão sendo muito comuns nessa época, né? Eu mesma me pego, não exatamente, para mim não é exatamente um pesadelo, mas por vários dias eu me percebi sonhando com uma casa de alguns anos atrás, onde eu passei sérias dificuldades financeiras, né? Era uma casa precária, uma casa velhinha, feia, e lá eu passei muitas dificuldades na recessão dos anos 80 e eu fiquei várias noites sonhando com essa casa. E aí eu percebi, gente, eu tô com medo, né? Eu estava tentando não perceber o meu medo, mas o sonho vem te dizer, olha, e leiam lá em Jó 33, que interessante, né? O que Eliú fala para Jó sobre os sonhos. São mais uma ferramenta que Deus dá para nós. Os sonhos, o que seus sonhos estão te dizendo? Os meus me mostraram que eu não estava olhando para o meu medo. Esse é um vício meu, sabe? Não olhar para o medo. Mas ele existe, eu tenho que encarar o medo para criar coragem, né? Não adianta eu sair de espada na mão aí, fazendo de conta que eu sou um super-homem ou uma super-mulher. E também, entre os sintomas psíquicos, uma intolerância, sabe? Uma irritação, tudo irrita, o outro te irrita, e aí por isso que dentro de casa as coisas começam a ficar difíceis, né? Agora vamos pensar em sentimentos que combinam corpo, mente e psique, como os distúrbios do sono, por exemplo, né? Então ele é físico, porque né, não se concilia, a gente não entra num sono bom, gostoso, isso está muito comum, as pessoas estão se queixando muito. Pode ser uma insônia inicial, com dificuldade de pegar no sono. Uma insônia intermitente, que é acordar várias vezes durante a noite, ou uma insônia matinal. Eu acordo muito mais cedo que o habitual, né? Ou também o sono constante. Aí é o excesso de sono, é um outro distúrbio do sono. Eu só quero dormir. Deu uma brechinha, tô lá deitada, cochilando, quero dormir, quero dormir, quero dormir. Isso às vezes é bom, às vezes não, depois eu falo um pouquinho sobre isso, né? Depende de como isso acontece. A gente atender a este sono, tá? Porque o que está nos rondando é assim, onde está a esperança de voltar a ser eu mesma? E por isso eu começo a ter todos esses sintomas, porque a minha identidade está atacada, né? E começo a perguntar, né? Vamos perguntar, onde eu estou habitando? Quem são as pessoas ao meu redor? Que casa é essa em que eu sou obrigada a ficar e não sair? Como eu vou me relacionar com a minha casa, com as pessoas que estão ao meu redor, meus filhos, meu cônjuge, meu pai, minha mãe? Como é que eu me relacionava antes com eles, né? Que casa nova é essa em que eu habito hoje? É muito comum, principalmente os homens, né? Nossa, que vaso bonito aqui, né? Olha essa planta, saiu uma flor. Coisas que você não percebia. Nós somos chamados o tempo todo a ficar olhando para uma tela de celular, de TV, de tablet, seja lá o que for, sabe? E não prestamos atenção ao nosso redor, à nossa casa, à nossa habitação. E principalmente
o corpo que eu habito. Que corpo é este que eu não reconheço? Sou eu. Sou eu, mas eu vou me reconhecer. Vamos botar um hífen aqui. Re-hífen conhecer. Então, eu proponho um reconhecimento. Vamos ver se a gente pode se reconhecer, né? Então, pensando de novo em sentimentos e emoções e reconhecimentos, eu queria ir para os Salmos com você. Eu li e reli muitos dos Salmos de Davi, chamado O Homem do Coração de Deus. Por quê? Eu li muitos comentários e muita coisa fez sentido, outras não, né? Então, Davi, ele escreveu muito, muito sobre o que sentia. E por isso nós procuramos os Salmos, a primeira coisa, né, que alguém que tem familiaridade com a Bíblia, quando está muito abatido, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? É o que o salmista dizia e cantava. Então, por isso, por essa angústia, nós vamos lá para os Salmos, né? Procuramos os Salmos nos momentos de angústia. Davi dialogava com Deus e dialogava consigo mesmo. Ele se perguntava: por que estás abatida, ó minha alma? Então, esse conhecimento de Deus e o conhecimento de mim mesmo, né, fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele conversava com Deus, conversava com a sua alma. E eu acho que isso se perde, né? Então, a gente vai lá e fica repetindo os salmos de Davi, mas eu queria que você se colocasse como Davi diante de Deus, levando seus medos, suas raivas, seus sentimentos de tristeza, né? E também de alegria, quando estamos alegres, que a gente colocasse isso diante de Deus, né? A gente busca Deus quando a gente está triste, mas quando a gente está alegre, a gente não vai lá agradecer, né? A parábola dos 10 leprosos mostra muito isso. Só um voltou para agradecer, os outros 9 não. Então, nessa autoobservação, nós vamos observar que o que incomoda hoje, né, muito provavelmente já estava aí. O nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com os vizinhos, às vezes com os barulhos, com as implicâncias, já estava ali. Só que nós nos distraíamos. Eu quero levar vocês a prestarem bastante atenção nessa palavra, distração. Nós chamamos na área da psicologia de distraição. Lá vem o hífen de novo, separa a palavra. Nós nos traíamos. Toda vez que você se foca só no entretenimento, toda vez que você consome entretenimento, nós somos consumidores de entretenimento. E com isso nós nos distanciamos de nós. Isso é uma traição, né? Nós estamos nos traindo cada vez que a gente busca consumismo e entretenimento. Eu quero parar para falar de coisas graves e intensas que vêm para o consultório. Eu estou falando de coisas que acontecem mesmo, assim, coisas extremas como casais jovens que deveriam ali estar namorando, tendo boas relações sexuais e são viciados em seriados. E eu me pergunto como é que essas pessoas vão trabalhar no dia seguinte, porque com frequência elas quase todos os dias da semana ficam assistindo seriados, episódios atrás de episódios, e ficam felizes. Depois vão falar, chegam no trabalho e falam assim: zerei tal série, né? Ele assistiu tudo e perdeu o que estava acontecendo ao lado dele. Ele perdeu a esposa que estava ali, né, querendo aconchego e vice-versa. Às vezes a esposa que vai zerar a série. E aí vai dormir 3, 4 horas da manhã, e quando é 7 ele levanta para trabalhar. E aí ele está irritado, ele entra em ansiedade, depois ele entra em depressão. Por quê? Porque ele não viveu. Ele foi para o entretenimento e se distraiu. Presta atenção se você não está se distraindo. Ou então você pega a sua família,
né? Naquela expressão que se usa, a família margarina. Então, nós vamos para o parque, vamos para o shopping, vamos para o restaurante no final de semana, mostra a família margarina para todo mundo, o pet que você pagou não sei quanto para um cachorrinho bem pequenininho, que você pagou uma fortuna e fica exibindo o seu cachorrinho no shopping, no parque, né? Aí você volta e a hora que você fecha a porta da casa, você esquece que tem filho, você esquece que tem esposa ou marido, cada um vai para sua tela, um vai jogar joguinho lá, o videogame, o outro vai para o celular. Cadê a família? A família é só da porta para fora, né? Para consumir entretenimento e para mostrar uma fachada que está muito diferente do que acontece dentro de casa. Talvez nem houvesse nunca um convívio verdadeiro. Para pensar sobre isso, né? E talvez no distanciamento social você continue fazendo a mesma coisa. Você está fugindo para as telas, ou então você está fugindo na fazeção que a mídia manda fazer. E eu conheço pessoas que já tinham problemas com essa questão da limpeza antes e que agora isso ficou muito intenso, tá? Assim, lavando, lavando e limpando e arrumando o tempo todo. E claro que a gente tem que manter a casa organizada e limpa, mas não neuroticamente, né? Não como fuga, né? Do que está acontecendo. Para olhar para dentro de você. Vamos viver o silêncio. O silêncio é precioso. Desliga tudo, sabe? Pega um jogo de tabuleiro, vai jogar com a tua família, vai ouvir o teu filho, vai abraçar, né? Porque dentro de casa isso é o que tinha que contaminar dentro de casa um ao outro já está contaminado. Então basta que aquele que sai para fazer compras venha, tome todos os cuidados e depois você vive gostoso dentro da sua casa. Se você aprendeu a viver antes, se não essa é a oportunidade para você viver agora. Presta atenção, pare e veja, fique no silêncio e veja o que está acontecendo dentro da sua casa e dentro de você. A mídia ensina o que nós temos que fazer. Sim, tem coisas que são óbvias e que são necessárias, então a mídia te instrui, tudo bem, mas a mídia não pode, sabe, te impor o que você vai fazer dentro de casa. Senão você vai viver na distraição de novo. Você vai continuar no mesmo mecanismo, no mesmo piloto automático que você sempre viveu, tá? E a gente se pergunta, né? Quando isso vai acabar? Ninguém sabe, né? Mas não será no seu tempo, nem no meu. É no tempo de Deus. E as coisas não vão voltar ao normal. Depois de tudo isso que o mundo está passando, nada vai ser como antes, né? Nada será como antes, como já diz a música. Então, o que fazer? Porque eu não posso controlar o que vai ser depois, nem quando vai acabar, e na verdade eu não controlo nada, é Deus quem governa tudo isso. Não adianta eu ficar me descabelando e pensando como será, né? E se vão voltar ao normal. Então eu tenho que prestar atenção no hoje. Eu estou em distanciamento social e eu tenho que prestar atenção ao que acontece dentro da minha casa e dentro de mim, tá? E para isso nós vamos mostrar 4 aspectos, né, desse momento que nós estamos vivendo e que eu recomendo que você faça dentro da sua casa. Primeiro, uma rotina. A rotina, ela organiza a mente. Tem que haver uma rotina, não fique largado, né? Os especialistas recomendam, não fica de pijama, não, né? Nem quem está em home office, nem quem não está. Levante, faça sua higiene pessoal, tire o pijama, comece seu dia, estabeleça um tempo, é um tempo para cozinhar, como está lá no Eclesiastes, o tempo de cozinhar, o tempo de limpar a casa, o tempo de trabalhar e o tempo de conviver. Hífen, com, hífen, viver, viver com aqueles que estão ao seu redor. E numa outra live que eu fiz, alguém perguntou como seria
para as pessoas que moram sozinhas, né? Então, isso não é pior nem melhor, porque tem suas vantagens. Ela tem mais oportunidade de se perceber, ela tem mais autonomia, ela tem mais autonomia para estabelecer a sua rotina, né? Ela não precisa entrar em conflito com o outro, mas ao mesmo tempo ela está só. Então, o que eu recomendo é usar e abusar das mídias sociais para que você possa entrar em contato com aqueles que lhe são queridos, seus amigos, seus parentes, né? Então, preste atenção no que você pode dar e receber. O que é que eu estou levando, né, pelas nossas conversas lá pela tela com todo mundo? O que é que eu estou levando e o que é que eu estou deixando entrar? Porque chega tanta bobagem, tanta coisa feia, sabe? E esse filtro, né? E essa imunidade? Vamos falar dessa imunidade agora. O que é que eu deixo entrar em mim através das redes sociais? E o que é que eu ofereço também? Então, chegou algo que não presta, não repassa. Às vezes eu acho engraçado, tal, eu posso repassar, mas presta atenção no conteúdo. Presta atenção na sua imunidade, fortaleça a sua imunidade, né? Os solitários e os não solitários também. E o solitário, use e abuse de estar na janela, de olhar para o céu, olhar para o sol, tomar sol, tudo isso é muito importante para nós, mas principalmente para quem está só, né? Olhe para fora, perceba, né, o movimento da natureza. Não tem muita gente na rua, mas tem algum movimento, tem coisas acontecendo lá fora, né? Porque você não pode ficar também o tempo todo olhando para dentro, não é isso que eu estou falando, né? Que você vai se fechar. Você olha o que está fora e observa o que isso produz dentro de você e dentro da sua casa. Então, estabeleça uma rotina que inclua lazer e descanso, né? Então, a rotina e a gratidão. Agradecer diariamente, fazendo lista mesmo, desde as coisas mais simples. Não sei se alguns de vocês receberam a foto de um homem de 93 anos, não me lembro se ele era em inglês, mas o texto veio em inglês e depois foi traduzido por outras pessoas. Veio o texto, primeiro a foto, depois outras pessoas mandaram o texto, em que ele falava assim que ele passou 93 anos, né, sem dar importância ao ar que ele respirava, né? Então, olha só que coisa forte, né? Ele aprendeu que ele tem que agradecer por estar respirando todos os dias. Então, as coisas mais simples da vida, né? O cheiro do teu filho, o olhar da tua filha, né? O carinho da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, né? O teto que te abriga, as possibilidades que você tem, embora esteja havendo perdas financeiras, por outro lado, você está dentro de casa, está protegido, não está gastando muito dinheiro, né? Eu mesma percebo que não saindo para trabalhar, eu estou tendo uma série de economias, né? Para começar de não estar tomando as refeições fora de casa, né? Isso já é uma bela de uma economia. E outras coisas que você agradece no dia a dia, né? O cheirinho da comida, poder cozinhar, pessoas que às vezes gostavam de cozinhar e não tinham mais tempo para isso é importantíssimo, né? É uma terapia. A cozinha é uma terapia e tanto. A questão rotina, gratidão, as 4 questões, intercessão. Intercessão. E eu queria começar a falar de intercessão falando que esse é um roteiro para pessoas privilegiadas, como eu e você, que temos muitas coisas e que esquecemos de agradecer. Então, o que eu falei aqui, muitas coisas que eu disse são inviáveis para certas partes da população, para a maioria da população, digamos, né? E por esses nós temos que interceder. Então, eu convido vocês a interceder diariamente, assim como estabelecer rotina, agradecer diariamente, interceder, orar diariamente pela população de rua,
Cracolândia, que é a nossa realidade aqui em São Paulo e outras capitais, comunidades carentes, pessoas solitárias, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, incluindo os operacionais. Pense naquelas pessoas que limpam os leitos, que limpam, trocam a cama dos doentes, que lidam com o lixo hospitalar, que lidam nas cozinhas dos hospitais. Essas pessoas precisam que nós intercedamos por eles, eles estão tremendamente expostos, né? Interceder pelo mundo inteiro, por essas desavenças internacionais, essas questões que sempre aconteciam, como, né, sempre existiram, e que continuam agora acontecendo de modo mais intenso. Assim como na nossa casa nós vamos observar problemas que sempre estiveram ali, né? E o mundo inteiro está assim também. Tudo está muito acirrado, muito intenso, muito exposto. Então, orar pelo mundo inteiro, pelos países, por esse mundo acometido pela pandemia e pelas autoridades, principalmente agora, né? Nós estamos entrando num período político. Olha, difícil encontrar uma palavra, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nós estamos vivendo um momento político delicadíssimo. Hoje, 25 de abril de 2020. Delicadíssimo, tá? Então, interceder. Voltando, rotina, gratidão, intercessão e responsabilidade social. Empatia, né? Perceber o outro. O outro não é uma lista por quem eu devo orar, como eu fiz, né, no assunto anterior. Eu intercedo, mas eu tenho que me responsabilizar pelo que está acontecendo e pelas pessoas menos privilegiadas, né? Para nós, pela palavra de Deus, a verdadeira religião é atender ao órfão e à viúva, hoje mais do que nunca. Então, faça a sua parte, reparta o que você tem. Não coloque a sua esperança só em autoridades. Ah, o governo vai dar R$ 600 para cada um. Para e pensa, vamos ser empáticos. O que você faria com R$ 600? Dá para quê? Quais seriam as suas possibilidades se você tivesse que viver com R$ 600? Então, não vamos esperar só pelas autoridades, não. Vamos repartir aquilo que nós temos. E para fechar, eu queria dizer que esse convite para viver esse tempo e olhar para dentro de nós, né, tem a ver com o reino de Deus. Então, assim, não reclame. Clame, mas não reclame. Então, coloque as questões diante de Deus. Não fique reclamando, nem da pandemia, do distanciamento, da política, disso, daquilo, porque isso só irrita o seu cérebro. Existe um mecanismo, sabe, nos nossos neurônios, que quanto mais a gente reclama, mais ele se irrita, e isso vira um círculo vicioso e inflama. Isso é constatado, existe uma inflamação neuronal se você vive a irritação e alimenta a irritação e a raiva dentro de você. Então, olhe para suas raivas, para suas irritações, exatamente para não ficar refém disso, refém da raiva e da irritação. E lembra da história do sono constante? Você está muito irritado? Vai dormir um pouquinho, dorme que passa. Tá? Então, não caia nesse vício do sono, mas quando você estiver com a mente cansada, irritado e pensando as mesmas coisas, sobre as mesmas coisas negativas, vá fazer um soninho, tá? Porque aí você se concentra, você volta ao seu centro, porque o reino de Deus começa dentro de nós. A pandemia, ela vem nos invadindo de fora para dentro. E nós, a partir da nossa transformação, nós vamos fazer a pandemia do bem.
a pandemia vem e entra em nós, nós devolvemos a pandemia do bem pela nossa transformação. Cada um de nós aproveite esse período para se transformar e para pensar que o reino de Deus está sempre no meio de nós e nós podemos ser os agentes de Deus na pandemia do bem. Bom?